com libertação, estava até comentando com alguém esses dias, libertação, tem vários tipos de libertação. As pessoas são libertas no meio do louvor. A própria palavra liberta, como está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a própria palavra faz esse trabalho, limpa, liberta e faz a obra na vida da pessoa. É uma coisa de possessão, uma manifestação acontece algumas vezes, mas enfim, vários passos. Mas estava comentando com alguém hoje, né? Com alguém esses dias a respeito desse assunto. Eu falei assim, olha, sabia que a questão e a luta, vamos dizer assim, maior é mais contra a libertação através da palavra do que da própria oração, da mão ali, da imposição de mãos. Falei para ele, sabia disso? Mas por quê? A gente vê uma pessoa sendo liberta através da imposição de mãos, aquela oração, aquela coisa toda. Eu falei, não sei isso. Às vezes acaba participando disso, uma visita ou outra, a gente acaba participando disso. Embora a gente não tenha um trabalho específico voltado para essa linha, mas a gente acaba participando disso. Mas eu disse assim para ele, mas não sei se você sabe, mas quando a pessoa ela é liberta através da palavra, da oração, vou falar uma coisa para você. Quando a pessoa ela é liberta através da oração, diz a palavra de Deus o quê? Você lembra que está escrito quando a pessoa ela é liberta, quando a casa é limpa, quando a casa é adornada? Você lembra que está escrito sobre isso ou não? Então vou ler uma coisa para você, ó. Está escrito em Mateus capítulo 12, no verso 43. Olha a diferença. Olha a diferença. Mateus capítulo 12, verso 43. Está escrito assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, ou seja, sai em nome de Jesus, o Senhor liberta. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando um repouso do corpo para ele habitar. Ele anda buscando um repouso e se não encontra, ou seja, se ele não encontra um lugar para ele habitar, o que ele faz? Versículo 44. Então diz, esse espírito diz, esse demônio diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, ou seja, porque ele foi expulso, né, na verdade ele não saiu, ele foi mandado embora, né? Ele tem umas linguagens assim, foi despejado, né? E de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Aquela pessoa que ela recebe oração, sabe, ela é liberta, mas ela não tem aquele encontro com Jesus, ela não entrega realmente sua vida para Jesus, ela é simplesmente beneficiada através da oração, e ela é liberta. Simplesmente o espírito maligno sai do corpo dela, essa é a pessoa possessa. Então o espírito diz assim: eu vou voltar para o lugar onde eu saí. Ele vai, se ele encontra a pessoa e não entregou a vida para Jesus ainda, não passou a ter aquele compromisso, não deu liberdade para o Espírito Santo, olha o que ele faz. Ele vai e busca mais 7 espíritos piores que aquele. O bicho já é ruim. 7 piores que aquele, dá para imaginar como que é o negócio. O bicho é um traço. Ele volta e faz um estrago maior ainda. E 7 mais ele, 8, então, você vai que vira a vida da pessoa. Isso é uma pessoa que liberta através da oração. Mas olha só. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos, as últimas atitudes desse homem piores do que os primeiros, piores do que as primeiras atitudes. Assim acontecerá, Jesus está falando, né, também a essa geração má. Agora olha só que interessante, isso através da oração. Agora a pessoa, quando ela é liberta através da palavra, Jesus está falando a respeito disso. O que acontece? A própria palavra vai enchendo, já vai fazendo limpeza. Como quem diz assim, você vê a pessoa limpar um lugar sujo, assim, tirar água suja com água limpa? Você já viu, amigo? O que a pessoa faz? Ela vai colocando água limpa, vai jogando, né? O que acontece? A água suja, ela vai saindo, aquele lugar vai sendo limpo, mas com a água vai sendo jogada. Ou seja, assim a palavra. A pessoa, ela está suja, ela está imunda, mas ela vai dando lugar para a palavra de Deus, que é água, também simboliza água. O que acontece? Ela vai sendo limpa, mas só que vai preenchendo a vida da pessoa com a palavra. A pessoa não fica vazia. Então, automaticamente, a palavra vai preenchendo o espaço. Eu comentava isso com ele. Não, verdade. É verdade, por isso que você entregou a vida para Jesus. Não, mas ó, não vacila não, pai. Ele é vida, ó. Ele não foi fabricado para ficar na gaveta, na estante, não. Foi feita para ser lida, meditada e crer naquilo que você lê. Mas é interessante, né? Interessante. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Atos, capítulo 14,
versículo de número 6. Hein? Então olha só que interessante. Alguém pode ler para nós o versículo 6? Pode ler a sua Bíblia, só que você pode ler aqui também. Fique à vontade. Versículo 6 agora. E eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licânia, e para circunvizinhança, e ali pregavam o Evangelho. Então olha só, e sabendo disso o quê? Né? Depois daquela confusão toda que nós lemos semana passada, né? Voltando só para completar o versículo 5, havendo aquela confusão toda, e sempre tinha aquele negócio da inveja dos principais, dos sacerdotes, porque estavam perdendo também adeptos, enfim, e eles tinham por intenção fazer com que as pessoas viessem a crer que Jesus não ressuscitou, mas que ele foi roubado, aquela coisa toda. Então eles próprios já criavam um movimento, né? Entre eles, seduzia as pessoas que estavam ouvindo a não crer naquilo que os apóstolos estavam pregando. Era um desafio a mais que eles tinham. Então, depois daquela confusão, né, ter sido gerada, vamos dizer assim, por causa da pregação da palavra, olha só que interessante. E eles estavam com a intenção de insultar os apóstolos e também futuramente apedrejar, se fosse o caso. Mas olha só, sabendo eles, aí sim, né, sabendo eles fugiram para Listra e Derbe, que eram cidades ali, né, circunvizinhas, cidades que estavam nas proximidades, né. Então, é aí onde nós vamos entrar. Fiz alguns comentários aqui, amado. Mas, em todo caso, né, se você quiser fazer algum comentário também, se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, você pode interromper qualquer hora, não tem problema, tá bom? Só vou ler algumas coisas aqui que eu comentei, você pode acompanhar também. Então, Listra e Derbe, essas duas cidades, juntamente com Icônio, pertenciam à província romana da Galácia, apesar de serem parte, né, do subdistrito chamado Licaônia. Então, quando eles tinham atravessado a ilha, quando os apóstolos eles tinham atravessado a ilha de Pafos, na frente ou, né, do lado oeste da ilha, cerca de 100 milhas, ali, pertinho, né, cerca de 100 milhas. Eu não estou lembrado exatamente quanto que é uma milha. Eu estava vendo esses dias sobre medidas, né? Pés, côvados, milhas e jardas. Eu estava vendo esses dias aqui, porque a gente, quando se dá medida, entra essas coisas aí. É umas par de coisa aí. Então, 100 milhas por terra, ao longo da costa sul, capital romana, onde residia o governador. Vou ver aqui algumas coisas assim, mais por questão de história, né? É interessante às vezes a gente ficar sabendo. Alguns pegam mais um pouco na história, outros mais no acontecimento em si, né? Mas é de pessoa para pessoa, então por isso que a gente procura estar passando, né? Então, também eles encontraram, olha só, boa gente boa, um feiticeiro, né? E parte de uma classe numerosa de impostores, olha só, gente boa, impostores, nesse momento de incredulidade geral, você vê como um ambiente propício, né? Eram incentivados pelos romanos ainda cultivados, ou seja, como se não bastasse, né, os incrédulos, assim como diz a palavra, segundo aos Coríntios, capítulo 4, o príncipe desse mundo segue o entendimento dos incrédulos. Deixa eu só fazer uma observação. Então, o fato de quando a gente anuncia a palavra, alguém não crê, não significa que a pessoa simplesmente não crê em Jesus, não significa isso. Alguém, pelo lado natural das coisas, irmãos, se você oferece algo melhor para alguém, a pessoa ela vai querer ser automático, ser natural. A pessoa está com alguma coisa assim, meio fraquinha, você oferece uma coisa melhor, isso é fato. Todo ser humano dotado de inteligência, ele vai querer aquilo que é melhor. Mas por que a gente luta? Por que a gente trabalha na vida? Né? Por que a gente quer, vamos supor, a gente não. Por que muitos querem crescer no trabalho? Por quê? Querer uma coisa melhor. Isso é automático, isso aí é do ser humano, isso aí. E é natural isso, né? Não é pecado, é natural isso. E desde que seja da maneira correta. Mas então quando a pessoa, alguém oferece Jesus para ela fala, não quero e tal, enrola, não quer Jesus nada. Na verdade,
assim como está escrito. Se eu não crer nisso, eu também não posso crer na palavra. Diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento. Então significa que Satanás age por trás disso, da incredulidade. Ou seja, um espírito de incredulidade. Um espírito que faz com que ela não creia na palavra, porque é a vontade de Deus, assim como diz primeira carta de Timóteo, a vontade de Deus é que a pessoa creia. Mas os demônios, os espíritos malignos agem nessa área para a pessoa não crer, para que ela não venha entender. É o que diz também a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. A semente ela não penetra na terra, ele dando esse exemplo, Jesus fala, usando essa linguagem, né? O que acontece? A semente penetra, não cai na terra, assim, não entra na terra, então ela seca com o tempo. Satanás não espera nem secar, ele vai arrebata, não entendeu? Prometeu, não vai entender mais. Então você entendeu como é que funcionam as coisas? Dá vontade de quem é de Deus que a pessoa não entenda? Não. Jesus às vezes falava por parábolas, os discípulos não entendiam, ele falava assim, poxa, mas nem vocês entenderam? Jesus chamava eles no particular, explicava para eles. Porque eles seriam os sucessores dele. Então eles tinham que entender o plano de Deus. Eles tinham que ficar mais claro para eles do que para os outros. Então, porque eles iam dar sequência no trabalho. Então, os incrédulos, né? Até aqui tudo bem? Então, aquilo que nós comentamos esses dias atrás, antes do natural, do físico, daquilo que é concreto, matéria, existia o espiritual. Antes do natural, do físico, existe o espiritual. O homem foi criado em espírito para depois matéria. Então, não, acontece nada. Existem duas forças, Deus daqui, Satanás tentando tirar as pessoas dali. Fulano se desviou, não quer mais Jesus, não, mas é porque ele não quer mesmo. Ele não quer. Ele deu ouvidos para o maligno que fez uma proposta para ele de, sei lá, uma vida mais confortável, sei lá, um sossego a mais na vida. Enfim, aceitou. Infelizmente, o homem ele é levado pela própria cobiça, né? Já estava meio tem intenção de pagar o preço, estar na presença de Deus, já junta uma coisa com a outra, não. Vai, negócio de Jesus, eu vou ficar em casa, vou encontrar outra coisa, né, irmão? Carga essas coisas de fé para lá. Uma coisa com a outra. O homem é levado pela própria cobiça dele. Ele cai na própria cobiça. Isso aí diz a palavra. Na carta de Tiago. Mas é um feiticeiro, né? E também uma classe numerosa, né, de impostores. Até aqui tudo bem? Olha só que interessante, amado. Isso dá bem naquele livro que eu li, esse último aí, aqui agora eu estou vendo os debates, mas tem um livro que eu estava lendo até pouco tempo atrás, Eles Não Amaram Suas Vidas, falar a respeito da história dos valdenses, né? Mas um povo que, num tempo de perseguição, alguns tentavam defender a sua própria vida com espada mesmo. Não, nós vamos defender, nós somos cristãos, estamos sendo perseguidos, se vierem para cima de nós vamos defender, a gente vai se defender, com espada também. A gente vai se defender, não vamos atacar, mas vamos se defender. Se tiver que morrer alguém, a gente vai se defender. Alguns da época, né? Mas os valdenses eles baixaram a espada. Não. Se Deus permitir que eles venham matar a gente, mas a gente não vai usar a espada como baixar as armas. Se você ler essa história, tem certeza que você vai ser outra pessoa. Se você ler esse livro, você tem certeza que você vai ser outra pessoa. Livro de 20 reais você encontra no Mateus. Mas eu vou falar uma coisa para você, Mateus Maranhão. Eu vou falar uma coisa para você, tem coisas que fazem você pensar diferente, amor. Tem coisas que fazem você pensar diferente. Você não viver para você, mas você viver para o Deus que um dia também viveu para você. Mas Jesus que um dia fez muito mais por você do que você pensa que faz por ele. Bem? Então olha só, alguns da seita dos fariseus, esses homens eles criam em Jesus. Olha essa questão. Eles eram da seita dos fariseus, eles criam em Jesus. Então o crer, ele não é simplesmente o fato de alguém acreditar e eu acredito. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que os demônios eles se estremecem na presença do Senhor. Ele diz assim: crês tu em Deus? Pois bem, os demônios também creem e se estremecem. Então, o fato de alguém dizer que crê, vamos supor, se torna a pessoa igual aos demônios, não tem diferença nenhuma. A diferença é quando a pessoa ela passa a obedecer. Aí ela toma postura, ela toma a condição de filho. Senão, para Deus é indiferente se a pessoa diz que crê. Porque a nossa diferença é quando nós damos um passo para o Senhor, aquilo que diz o apóstolo Pedro: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Aí tem diferença nisso. Olha só que interessante. Alguns da seita dos fariseus,
esses homens criam em Jesus. Eles passaram a crer em Jesus através da pregação, né, dos apóstolos, estavam ali Barnabé e Paulo. Mas ainda estavam ligados ali aos fariseus, à seita dos fariseus. Embora tivessem crido, ainda estavam ligados. Ou seja, o que está escrito na palavra do Senhor? Nós não podemos servir a dois senhores. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Alguém lê para nós, por favor, o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicar a um, desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, amado, era um deus egípcio, o deus da riqueza. Então, por isso que Jesus fala muito a respeito da avareza. A pessoa ela se apegar àquilo que ela tem. Por isso que eu sempre concilio conversão com desprendimento. Se nós não somos, como isso para mim, para você, para qualquer um, se nós não temos condição de nos desprender daquilo que nós temos por causa de Jesus, seja bens materiais, seja da nossa fidelidade ao Senhor, seja de um dia o Senhor nos chamar para a obra missionária, seja por que for, se nós não temos condição de dizer sim ao Senhor por causa daquilo que temos, irmão, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, vamos rever algumas coisas que tem coisa errada. A conversão não teve, não. A pessoa achou que estava bem, essa palavra confronta. Então, aquilo que nós temos é para nos servir. O trabalho é para nos servir, os nossos bens é para nos servir, simplesmente não para que nós sejamos servos daquilo, escravizados por aquilo a ponto de desobedecer a Deus por causa daquilo. Então, na verdade, não é bênção, acaba sendo maldição. Amém? Então, Mamon era um deus, né, egípcio, deus da riqueza, porque eles tinham Deus para tudo, né, para todas as coisas. Então ninguém pode servir a dois senhores, um pé em cada barco. Né? E isso serve também, irmãos, para religiões, né? Para muitos que dizem assim, os maçons falam a respeito desse assunto. Nós estudamos sobre a maçonaria um tempo atrás, foi assim, meio que superficial, mas entramos nesse assunto, onde tem tantas, se aceita tudo quanto é tipo de crença, né? Nessa maçonaria, esquece de existe o satanismo por trás disso, é claro, o ocultismo, né? Mas tem também uma ligação muito forte, né, com o comunismo, né? E cada um adora o seu Deus, mas nós todos somos irmãos. Então, por que, irmãos, que eu fiz esse comentário? Porque, olha só, a seita dos fariseus, vou falar para você, comentamos já várias vezes a respeito das seitas, das 4 principais que existiam na época, né, e o que eram mais fortes, vamos dizer assim, na época, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Né? E olha só, os fariseus, o que os fariseus eles acreditavam? Mas o que os fariseus eles acreditavam? Olha só, os fariseus, o principal interesse deles era a observância da lei de Moisés. Então eles conferiam igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas. Eles criam na existência dos anjos e também dos demônios. Os fariseus, eles criam na vida após a morte. Então você percebe que alguma semelhança tem. E eles davam grande ênfase também aos aspectos práticos, né, de seus ensinamentos, como também a oração, né, ao arrependimento, as obras assistenciais. Embora pouco em número, sua influência social e política era considerável. E a maioria dos escribas pertencia a esse grupo, a essa seita, a seita dos fariseus. E a sua rigidez era separatista, ou de separatismo, aquele povo que, vamos dizer assim, era separado. Sabe? Hoje se pode considerar algumas, vamos dizer assim, eu não considero de igreja, mas algumas seitas assim, como a seita dos fariseus, como quem diz assim, só nós somos de Deus, só nós somos só isso, só aquilo. Não tem fariseus mais, essa seita. Essa seita específica,
Não, mas os fariseus eles estão por aí. Você Descendentes dos fariseus. E olha só que interessante. E também ele degenerou-se em Nero, né? E no legalismo, em arrogância e em menosprezo pelos demais. Jesus, ele não criticou, ou seja, Jesus ele criticou os ensinamentos dos fariseus e criticou a falta de amor e a falta de orgulho. Ele poderia falar a respeito dos fariseus, dos saduceus, ele chamava de hipócrita, ele começava chamando de hipócrita na introdução da conversa. E aí, né? E é uma coisa assim bem interessante. Então eles tinham assim alguma semelhança numa crença, no cristianismo, mas os fariseus eles deixavam assim bem a desejar, principalmente porque eles impunham a palavra, mas eles mesmos viviam a vida deles. Então, qual a diferença entre uma seita e uma religião comum? O que caracteriza? Para dizer aquela é seita e aquela é um ministério tal. Qual a principal diferença? Quando a gente fala assim, a respeito de religião, eu não uso assim muito essa palavra, mas quando a gente fala, por exemplo, a respeito de religião, bom, mas o que é uma religião? Imagina você, religião, ó, tem Jesus aqui. Eu digo assim, tem algumas igrejas que são denominadas seitas e outras não. Qual a diferença entre uma igreja cristã, vamos dizer assim, uma igreja evangélica, uma religião, então, a diferença é essa. Porque algo foi desligado lá no Jardim do Éden. Que foi a aliança que foi rompida por parte do homem lá no Jardim do Éden. Deus, com o tempo, veio buscando essa aliança e foi refeita através de Jesus. Então, o que se entende por religião quando se usa essa expressão? Religião significa religação. Algo que foi rompido lá no Jardim do Éden está sendo refeito aqui através de Jesus. Então, quando se fala a respeito de religião, se está falando a respeito de Jesus, porque Ele é o único que fez essa religação. Ele religou essa aliança que foi rompida. Então, Ele fez essa ligação entre nós e Deus. Ele refez isso. Entendeu? Então, tudo que foge de Jesus como centro, a seita, ela tem alguns aspectos, por exemplo, quando se fala em seitas. Uma seita, por exemplo, a característica de uma seita, ela é inquestionável. Aquilo que se prega, por exemplo, não se questiona, é aquilo que a pessoa tem que crer, acabou. Ela não é flexível, mas a igreja de Deus tem que ser? Sim, sim. O apóstolo Pedro fala a respeito disso, que a gente tem que responder sendo moderado na resposta e com mansidão a respeito daqueles que perguntam a respeito da nossa fé. Pedro fala a respeito disso. Ou seja, mais aceita. Você não vai se mudar algum princípio, alguma coisa, por que aquela pessoa? Não, mas é diferente, por exemplo, você, questionar a respeito de alguma questão, por que é assim, e alguém te orientar através da palavra, aceita não dá esse direito, não dá essa liberdade. Por exemplo, se a gente fosse uma seita aqui, por exemplo, eu ia preparar um estudo, aqui lá, preparar um estudo, terminou, o que você ouviu, o que você guardou, e é isso aí, acabou o culto, irmão, o estudo já foi, acabou o estudo agora. Pastor, mas e tal coisa, amigo? O estudo já acabou, terça-feira a gente vai preparar de novo, mas o estudo hoje já acabou. Então, não tem essa flexibilidade, não tem essa coisa de estar questionando. O que está imposto, foi imposto e pronto. Fugir disso, o irmão já fica meio de lado. Já fugiu da doutrina, como se chama, né? Na verdade são regras de homens, mas já fugiu, então fica de canto. E se aceita, baixa a cabeça e pronto. Isso é uma seita. E tem vários princípios assim, uma seita. Tem vários princípios para você identificar. Né? E até um material, eu gosto bastante a respeito disso. Né? Então na seita não pode ter quem não aceita. Não, aceita tem que aceitar. Tem que ser aceito. Tem que aceitar. É que é interessante, esse livro fala a respeito de resposta aceitas, aquilo que eles principalmente questionam. Por exemplo, aproveitar o tempo, né? 37 ainda. Por exemplo, não aceita testemunhos de Jeová, por exemplo. Mas eles não denominam ser seita, né? Eles não. Mas na verdade o testemunho de Jeová é uma coisa assim tão interessante, irmão. E o próprio fundador do Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, ele era maçom. Mas é algo assim bem interessante que o Testemunho de Jeová, ele é algo assim tão bitolado. Quando você mora no sítio, assim, andar de cavalo, aquela coisa toda.
O cavalo, né? Andei de cavalo, mas morei no sítio. Eles falam assim, principalmente para andar de charrete, Ah, charrete, sim. principalmente na charrete, ele tem um negócio assim, sabe? Tapa. Tapa, né? Chama tapa. Então, o cavalo usava um negócio assim pra assustar. quê? Então, ele automaticamente ele não olhava de lado. Ele andava pra frente, aí ele andava. Eu tava. Então, aí o que acontece? É mais ou menos assim. Então, para você ter ideia, a seita Testemunho de Jeová não admite que os seus membros, os seus adeptos, nem leiam outro tipo de No literatura. caso, você usar um tapa, não olhar ser. para a cruz, aí tá certo, né? Direção à cruz, direção à Sim, porque a Bíblia nos direciona para isso. A gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. O tapa não é de todo reprovado, né? Não. Quando se fala em tapa, sim, porque o Se Senhor olhar já... para lá, dá um tapa. Aí você tem que virar outro. Então aí, por exemplo, o Senhor ele sempre nos dá a liberdade. Só que aceita não, aceita é para cá. Não aceita. Para cá. Então, ou seja, não admite que as pessoas, os seus membros, os seus adeptos, leiam outro tipo de literatura. Sentinela, Despertar e aquela coisa Assim, toda. quando fala seita dos fariseus, saduceus é porque nascido em determinada região ou não? Não. Por exemplo, os fariseus, por exemplo, eles eram sucessores, né, dos Assadim, né, que eram os piedosos. Assadinho. Então, eles eram no século de número 2 antes de Cristo, né? E eles formaram então um partido religioso, né? É claro que sempre por trás desses partidos religiosos existe algum interesse. Então, mas eles olhavam para a lei, né? Para lei, Mas era Aquilo que assim. interessava para eles na lei, né? aquilo que convém, né? Aquilo que convém. Por É exemplo, como assim, Jesus ele tinha como hipócritas esses fariseus. sim, porque por exemplo, eu e você, por exemplo, independente de se eu sou pastor, você é diácono, se o irmão é simplesmente um adorador do Senhor, isso não é coisa simples, isso é uma coisa grande, mas vamos falar assim, né? Usando a nossa linguagem aqui agora. E se o irmão é simplesmente um membro, independente disso, quem santifica a mim e a você não é simplesmente aquilo que nós usamos. Não é simplesmente, é claro que eu tenho que vestir com ordem e decência, sem trazer escândalo, sem despertar sensualidade em alguém, fazer com que alguém peque, enfim, uma série de coisas aí. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, não, Jesus gostaria de me ver assim, eu vou para a igreja, vou adorar o Senhor, vou para tal lugar, vou assim, é assim que eu devo me vestir. Por exemplo, pouco tempo atrás, a gente foi no espaço da família, por exemplo, a gente critica isso, mas a gente foi para o litoral, a gente desceu, fez um programa com a família, foi para o litoral, a gente desceu para a ilha, de bermuda, minha camisetinha lá, porque eu também não sou louco de mostrar isso aqui. O sangue de Jesus tem poder. Mas a gente desceu lá vestido decentemente, a esposa botou um bermudinho lá e tal. Mas, ou seja, vamos molhar as canelas na água. Então, amado, Mas você, nesse caso, não, mas ele lia o conteúdo que estava lá. Não seria de uma lascívia? agora, por exemplo, vou falar uma coisa, por exemplo, quando você tem alguma coisa plantada dentro de você, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo ele te entristece quando você faz alguma coisa errada. Então, na verdade, o que a gente para entender, irmão, é que uma pessoa, quando ela tem, na verdade, algo, aquilo que nós falamos, a pessoa ela é levada, ela cai na própria cobiça dela. Ou se ela já cobiça alguém, ou se ela tem essa tendência dentro dela, essa coisa maligna dentro dela, então, vai ser no trabalho, vai ser no ônibus, ela... Mas na praia esse sentimento não seria... Então, mas a gente tem que se desviar do mal. Vamos, né? Sim, mas agora, por exemplo, algo é mal para você? Porque a Bíblia fala a respeito de pessoas que são mais fortes, pessoas que são mais fracas. Por exemplo, se eu sei que alguma coisa, se eu passar por ali, alguma coisa vai me tentar e eu não vou conseguir me conter, eu vou desviar. Para algumas pessoas, sim, para algumas pessoas, não. Então a praia seria certo para alguns e para outros não. Depende de como você vê. Por exemplo, existem pessoas que, dentro da igreja, na verdade, eles vão com outra intenção. Tem gente, por exemplo, que consegue pegar com a Bíblia na mão. Está aqui com a Bíblia na mão, bota o pouquinho para baixo. Chega um movimento. Então, é de cada um. É de cada um. Ela não sente, não percebe mais a cobrança no coração dela. Ela não sente, não percebe mais isso. Então, ou seja, ela, não que o Espírito Santo deixe de cobrar, mas ela já não percebe mais isso. A mente dela não está. Para ela, tanto faz o certo ou errado. Então ela simplesmente faz.
simplesmente vai nas brechas que se abrem. Não, mas assim, tudo bem. Aí depende de cada um. Claro, você pode estar indo para um lugar e você não está. Mas nesse caso, então eu poderia ir em clube, em boate. Diferente, você consegue fazer um programa familiar no clube? Sem ser influenciado? Ah, depende do gosto, né? Não. Gostar é uma coisa. Você começa a sentir prazer naquilo, porque é diferente você ir num lugar, por exemplo, uma criação de Deus, no mar, do que você ir num clube. Por exemplo, quando eu fui no centro pouco tempo atrás, eu fui para evangelizar, porque eu sei que lá tem batuque. Eu sei que lá tem vocação de espírito maligno. Lá eu não posso fazer um programa familiar no centro, é questão de bom senso. Do ponto de vista. Questão de bom. Agora, se você consegue fazer um programa familiar num clube, Mas numa praia onde as mulheres estão seminuas, isso não abusaria a natureza humana? Obrigado pela ajuda que entende. a questão, na verdade, é a intenção do que se faz. Aquilo que tem no teu coração. Porque, olha só, uma coisa muito interessante. A Bíblia fala a respeito de 2 homens que eles iam transportando a arca, claro, já de maneira errada, num carro de boi. Eles iam levar a arca dos seus ombros com um varão, enfim. Mas olha só que interessante. Estavam fazendo aparentemente uma coisa boa, uma coisa interessante. Aí um carro de boi, que não era apropriado para transportar a arca, passou em determinado lugar e a arca se balançou, um sujeito foi protegido. Natural. Foi aparentemente fazer uma coisa boa. O que aconteceu? Deus, fulminado, morreu os dois. Então, ou seja, boa intenção? Sim. Mas, irmãos, não era para aquilo. Então tem coisas, irmão, tem coisas que o próprio Espírito Santo ele vai falar com você. Tem pessoas, por exemplo, que louvam o Senhor, adoram o Senhor, dançam na presença do Senhor. Tem pessoas que se escandalizam com aquilo. Tem pessoas que para ele é natural, para outros não é. Simplesmente fazem com o Senhor. Então, existem maneiras e maneiras de se ver situações. Por exemplo, Jesus se escandalizava dele por quê? Porque ele estava com as prostitutas, ele falava do reino de Deus para as prostitutas. Ele era escandalizado por esse motivo. Por exemplo, com os pecadores, ele se assentava com os pecadores. Os religiosos, eles eram grupos separatistas. Eles estavam lá, se alguém quisesse chegar a eles, tinha que se portar da maneira deles, se enquadrar e entrar ali, independente do coração. Você não vai para a praia pregar para os banhistas, né? Se eu for pregar Você não vai com essa intenção de pregar para os banhistas, ele ia com a intenção de pregar para as prostitutas. Até dizer, eu vim para os que estão doentes. Né? Por exemplo, quando você vai no shopping, você vai pregar para as pessoas que estão lá? Sim ou não? Não, o shopping não é um lugar assim, não, intenção. Você vai ter que ter um propósito. Você vai pregar para as pessoas que estão lá? Poderia sim, poderia não. Mas você nunca fez não isso. Necessariamente. E você não pegou nisso. Interessante, não? Eu tenho certeza que eu não conheci nenhuma mulher lá e não peguei nisso. E fui mostrar o mar para eles que eles nunca tinham visto. Quer dizer, o que tem no coração de cada um? Algo te influencia. Agora, a partir do momento que você entra num lugar onde alguma coisa te influencia, você sabe que você pode. Por exemplo, eu acho que eu teria dificuldade, eu não vou. Se o Senhor me preparar para isso, tudo bem. Eu teria dificuldade de pregar no prostíbulo. Seria problema. Hoje eu não iria. Não é legal. Por quê? Porque lá tem música. Por que eu até hoje. De cada um tem irmão, por exemplo, que vai na academia normal. Vai. Eu teria dificuldade. Eu comentei esses dias com o irmão, tempo atrás. Eu corro no calçadão de Ipanema, mas a academia ainda para mim entrou na minha. Cada um tem sua liberdade. A gente chega lá, irmão, tá normal, você vai, esteira, vai correr um pouquinho, bicicleta, aquela coisa toda. Mas você chega lá, aquele batidão, aquela música doida, eu sou movido a louvor, o rádio dorme ligado em casa, acorda ligado. Então eu sou movido a essas coisas. Então, assim, se fosse um outro tipo de ambiente, assim, talvez. Mas tem gente que não. Tem gente que bota o fone de ouvido lá, não quer nem saber. Tá lá na esteirinha, tá lá correndo, tá lá fazendo os exercícios, bota o fone de ouvido aqui, esquece do mundo. Então, cada um. Agora, se algo que ele sabe que vai contaminar ele aquilo lá, melhor nem. A gente sempre comenta. Se você sabe que você não tem condição de ir a determinado lugar, não vai. Não vai, fica. É o que a Bíblia diz. Mas o que se chama de condição e não condição aí? Condição. Porque nós todos somos seres humanos e animal, e carnal. Então ninguém tem condição. Não. A questão é o Senhor te preparar para algo específico.
Por exemplo, condição, todos têm que pregar a palavra. Quantos querem pregar? A questão é o Senhor te preparar para algo específico. No centro, eu tenho condição de ir. Porque se o sujeito for sem condição, sem estar preparado, o cão vem nele e fala, é esse mesmo, já veio aqui mesmo, um abraço. Porque é diferente entre você, por exemplo, algo vem até você, do que você ia até. Porque quando você vai, automaticamente você já está se abrindo. Porque você vai. É diferente, a situação é outra. Você está indo no território do inimigo. Porque lá é o campo dele. Diferente de quando ele vem até você. Aí você resiste, você manda embora em nome de Jesus. Porque você tem autoridade sobre a vida dele e ele está ali. Então, agora é diferente quando você vai lá. É diferente. A tua estrutura tem que ser outra, tem que ser o chamo de condição. Você está preparado para aquilo. Agora, por exemplo, eu até hoje assim, eu não me senti. A gente pregava até, quando a gente começou a pregar evangelho na Praça Fernando Prestes, tinha umas prostitutas lá, tal, sentavam, ouviam, nunca paravam para conversar, para perguntar a respeito do evangelho, embora a gente estivesse pregando ali, mas os caras, o pessoalzinho, os homens que estavam lá, eles sempre paravam, mas e aí? E eu, pô, assim, várias vezes já aconteceu isso. A questão é preparar. Por exemplo, tem pessoas que não estão preparadas para sair na rua para evangelizar. Pessoas que não estão. Se forem, são envergonhadas. Porque ele não vai só falar, alguém vai perguntar alguma coisa para ele. E eis a questão. Falar é fácil, difícil é responder. Então, eu acho que tem lugar apropriado e não apropriado, mas o jeito certo de se pegar. Porque na feira da Breganha eu vi um cara uma vez pregando. E ele pregando assim, aleatoriamente, porque ninguém tá prestando atenção, não passa para cá, passa para lá, passa para lá. Ele pregando, porque ninguém do pessoal que então eu acho que pouco estava adiantando o que ele estava fazendo. Nesse caso. Por exemplo, você lembra da parábola do semeador? Ele não olhava o campo, ele simplesmente semeava. Não, esse campo aqui é bom, esse aqui é. Vou semear aqui vai dar tudo bom. Ele simplesmente semeava. Ou seja, a palavra é bom. Ele semeava. Nesse caso, um exemplo verdadeiro que eu vi lá. Né? Por exemplo, eu me envergonhei um dia, A gente estava na época na quadrangular. Se tivesse um buraco, a gente entrava dentro. A gente fazia instituto teológico na época, e quando você começa a fazer teologia, você acha que você sabe alguma coisa. E aí a gente, cheio de querer falar de Jesus para um para outro, e assim pensando, né, puxa, como é que a gente um dia vai chegar nesse centro para falar de Jesus, né? Até na praça, nem tanta liberdade assim se tem, né? Mas por enquanto ainda alguma liberdade ainda existe. Mas eu cheguei, na época eu trabalhava de motoboy, fazia entrega na rua, olha só, eu cheguei, fui descendo ali a Fernando Prestes, né? Descendo a Benedito Pires, e aí nessa descida aí eu estava sem serviço e começava a andar no centro, ver uma coisa, comecei a ouvir um negócio assim, uma palavra diferente, falei, puxa, vou descer, porque o barulho está aumentando, né? O som está aumentando, eu vou descer para onde que é. Ele está tendo algum evento, eu acho. E fui descendo a Benedito Pires, na hora que eu cheguei ali, na Rua 7, som alto, falei, mas será que é isso aqui? Olhei de um lado, olhei do outro, nada. Eu olhei para frente, você sabe assim, descendo a Benedito Pires? Tem uma pracinha assim, parece um triângulo assim, uma farmácia tem ali perto também, tem um relógio ali, faz uma bifurcação. Divide a Rua 7 com a Álvaro Soares, ela divide assim, sabe? Bem ali, tinha um senhorzinho, não sei dizer quantos anos, um senhorzinho já bem de idade, estava assim de costa, estava agachadinho, com bambu, assim, sabe, com megafone, na outra ponta do bambu, com um radiogravador soltando uma mensagem, uma pregação. O negócio é para, porque aquele megafone ele é direcional, o negócio vai embora, o som vai embora. Está lá na Nova Sorocaba, você consegue escutar aqui. E o velhinho, assim, o senhorzinho está assim lá, pregando evangelho. Eu falei, puxa, senhora, deu vontade de se esconder. Eu falei, quem são eles? A criatividade foi ele, né? Então, ele de si próprio, talvez ele tivesse um pouco de dificuldade para falar, mas ele usou aquilo que ele tinha. Ou seja, para aquilo. Mas eu entendi o que o do Carlos quis dizer, talvez tenha uma dúvida também, porque eu já vi na praça por Fernando Prestes, talvez até já te vi lá, vi várias pessoas lá, e a pessoa falar o vento. Quando você chama uma pessoa, ó, eu quero falar de Jesus, você aceita, né? A pessoa vem, aí você começa a falar direto. Mas eu digo assim, eu já vi pessoas andando, falando assim, vai passando gente, uns vai indo embora, um escuta Jesus, o outro escuta Evangelho lá na frente,
Foi mais ou menos isso que quis dizer, né? Tinha umas pessoas prestando atenção, falando ao vento, vamos dizer assim. Semeando e jogando. Assim, ninguém faz uma plantação assim. Mas a Bíblia diz, parábola semeadores falam. Agora, Mas a Bíblia já semeou. diz que existem semeaduras e semeaduras. Né? Quando se fala em reino de Deus, assim, seja um pouco diferente. Aí ele mostra respeito ao reino de Deus. Agora, por exemplo, quando se fala em enunciar o evangelho, quando se fala em enunciar a palavra, existem vários tipos de evangelismo. Não existe um evangelismo só. Evangelismo não é padrão. Existe evangelismo, por exemplo, de você abordar pessoas nas ruas, nas praças, você parar. Evangelismo chamar a atenção, quando a pessoa dá atenção. Então, existe evangelismo pessoal, existe aquele evangelismo que um dia a gente tem vontade de fazer na praça, bota o som lá. Existe esse tipo de evangelismo. Tem evangelismo que as pessoas vêm bater na porta de casa, é um tipo de evangelismo. Tem evangelismo que a pessoa simplesmente passa com carro de som, palavra, louvor, enfim, de certa forma está fazendo evangelismo. Tem evangelismo de panfleto. A gente evangeliza através dos recursos que a gente tem na net, nossos cursos, sempre tem um comentário ou outro. Aí você sabe que tem um público que algum ou outro vai. Eu digo assim, quando você sai falando assim, por meio dos outros, Jesus disse, né? Vai pregar e vai pregar. Todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse assim, mandou as pessoas pregar na casa e disse, se as pessoas derem ouvido, ou seja, derem atenção, né? Pregue e fala, se não der ouvido, ele sacode até o pó, nem o pó daquela casa. Você não leva com você, né? Só que são evangelismos diferenciados. Para um, lá com 70 também, ele separou de 2 em 2, olha só, 2 em 2. 2 em 2 para ir de casa em casa, tudo bem. Só que lá ele disse, ide, vão por todo mundo pregar o evangelho. Mas aí ele não especificou a maneira, porque você pode ver, os apóstolos também, eles também pregavam nas praças. Paulo disputava com os judeus nas praças. O apóstolo Paulo, já estudamos sobre esse assunto. Então, a gente não está dizendo assim que está errado fazer isso aí. Porque Jesus não tem um público que esteja dando atenção. Porque Jesus não falou assim mas a questão, vamos dizer assim, não é a gente chamar a atenção de determinado público, senão a gente faria também usando algumas estratégias humanas, porque eu cresci no meio disso. A questão é você falar da palavra, agora aquele que quer ouvir, ele vai se achegar. Ou seja, você está Você tem que tocar, não, você tem que tocar. Se a pessoa não for tocada, não é um barulho. Exatamente, mas a partir do momento, olha eis a questão, a partir do momento que a pessoa ouviu uma palavra, ela já pode ser julgada, porque ela já pode ser julgada, dando crédito a ela ou não. É diferente, por exemplo, aquilo que eu comentei a respeito, pouco tempo atrás, a respeito da dificuldade de se pregar o evangelho na igreja e da facilidade, entre aspas, de se pregar a palavra muitas vezes para a pessoa que não tem Jesus, é diferente. A pessoa que não tem Jesus, ela quer tudo, ela chega ali, bate, às vezes ela quer sugar você. Às vezes o cristão às vezes não é assim. Não necessariamente, né? O cristão às vezes não é assim. É como, por exemplo, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, você quer saber tudo, você quer ler a Bíblia um dia. Então, eu quero saber mais disso aí. Você quer interesse, desperta interesse de você, receber o Espírito Santo não é coisa nova, você mudou a tua vida, então você quer se aproximar disso, é automático isso aí. Agora, por exemplo, dentro da igreja, você fica se contando a semana inteira, para aqui e tal. Às vezes sai algum irmão falando assim, pastor, falou errado isso aqui. Não tem essa. Porque o crente em si, ele já tem a tendência de murmurador, fala assim, crente velho, né? Então, tem essa tendência. Ele presta mais atenção nos erros do que na palavra de Deus para a vida dele. É interessante isso aí. O ser humano O que acontece? Ele acaba perdendo. Ele acaba perdendo. Né? Alguém um dia falou para mim, no São Guilherme, ele comentou comigo a respeito de algumas pessoas que tinham dificuldade de pregar na rádio. Se for para pregar assim, né? Poxa, a pessoa fala errado, isso, aquilo e tal. Eu esperei ele terminar de falar, eu falo assim, eu louvo a Deus por essa gente que prega na rádio e fala errado mesmo. Eu falei, mas envergonha o evangelho. Eu falei assim, não, eles estão honrando o evangelho com aquilo que eles têm. A única coisa que eles têm de preciosa eles estão dando para Jesus, que eu e você não estamos. A gente fala, ó, legalzinho, certinho, e a gente não está lá. A gente que devia estar lá, né, pregando para nós. Eu ouço mais, 80% dos evangelhos que eu ouço pela rádio. Eles falam simples, mas eles estão lá. Jesus me salvou, me libertou? Se eu tenho cultura ou não sei. Só sei que eu vou falar de Jesus. Como é que ele serve? Se ele é pecador, eu não sei. Só sei que ele me curou. Basta. Não, quanto a isso aí, ele é narrado assim, não tem dúvida. A gente sabe que um ou outro vai estar. Então, mas se a gente fosse olhar por esse lado, muitos saíram
pararam de ouvir rádio também para entrar em redes sociais e internet. Ou Só seja, que, ó, o grupo caiu também. mas o que a gente está questionando é o aproveitamento da palavra que a gente está pegando. Então, por exemplo, mas muitos deixaram de ouvir rádio nos nossos dias para estar nas redes sociais, na internet, no YouTube, nesses lugares. Então aí seria o lugar que você. Então, exatamente, a gente prega no Face, a gente prega no YouTube, prega no Sim, sim. Então, ou seja, mas Mas estou dizendo assim que o nível de aproveitamento dessa forma que eu é muito pouco. Porque muita gente não diz isso. Mas é mais cômodo, irmão, pensar assim, é mais cômodo pensar assim, não está sendo aproveitado, não está sendo aproveitado, do que a gente ir fazer. Alguém um dia falou assim a respeito de evangelismo? Não, mas na Vila Helena? é difícil fazer o que o cara estava fazendo, o que eu estou falando. Não. Muito difícil, Por o cara exemplo. ficava no meio assim, andando e falando. Não chegava em ninguém. Por exemplo, Jesus, por exemplo, se você parar para olhar em Isaías 53, ele era desprezado pelos homens e não beleza seguia nele, ou seja, é como exatamente isso. A vida está ali entre os homens, mas eles não conheceram. Ou seja, é claro que existe um plano, um propósito, mas você percebe que também os discípulos passaram por isso. Muitos dos apóstolos A passaram por isso. internet, por ser um poço de lama, ela é um lugar que também possa estar se pregando a palavra, já visto que Jesus falou, julgai vós mesmos, pode de uma mesma torneira sair água doce e salgada? Mas aí Uma torneira, eu chamo daquilo que você tem. O que você tem é a torneira, e não a rede em si. Da sua torneira não pode sair coisa ruim, coisa boa. Agora, daquilo que você vem na tua mão, se você usa para edificação, a minha mão. Porque na internet ali você pula, você vai do céu ao inferno em um segundo, né? Certo, mas só que se o sujeito digitar a Igreja Batista Shalom, Vila Helena, Culto no Lar, ele vai pro céu. Não vai pro inferno. A questão é endereço. É a mesma coisa um cara que foi presidiar e pregar hoje, fala que ele serve a Deus, não serve. mas aí ele se lembrou. Porque nesse caso de internet, você não vejo tanto problema, porque se você não pode pegar naquela internet, você não pode pegar no mundo. Porque o mundo é um poço. Televisão. O mundo é um poço de Na verdade, bênçãos e maldições são colocadas diante de ti, você que escolhe o caminho. Esse termo aí acho que já é para o cristão, né? Isso aí foi dito para Jesus, não pode sair a doce, salgada, do mesmo nome na fonte, né? Sim, ele disse isso daí, disse também que outra coisa lá que agora não me recordo, fazendo um comparativo assim, pode de uma mesma fonte sair água doce e salgada, ou ele falou mais algum exemplo que eu não me recordo. Só que a Pode fonte sair não é alguma coisa sistema. boa da onde Jesus veio também, né? Eles comentaram também, da cidade. Então, mas já expliquei para vocês isso aí, nesse sentido aí, porque falaram, eles viram Jesus e falaram, pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Mas isso daí eles estavam querendo desmerecer Jesus, porque Jesus Então, mas não pela fama que Nazaré tinha. Viu? Pela fama que Nazaré tinha. Como a internet tem a fama dela. Então, Nazaré isso. tinha uma fama mata. Então. Não era de boa fama Nazaré. Por isso que eles perguntaram isso. Sim, então, mas na verdade eles estavam tentando, não foi Jesus que perguntou se pode de Nazaré, foram os caras que não criam nele que perguntaram, né? Essa é essa a diferença. Eu estava decidindo ali entre Felipe e André, quando um foi convidar o outro para seguir Jesus. Aí Samaria também era. Samaria também. Agora a questão, por exemplo, olha, a fonte é assim, por exemplo, a fonte, nós somos fonte no mundo, por exemplo, senão nós também não poderíamos pregar porque o mundo também é sujo, é corrupto, é imundo. E nós também tem dois, é uma briga, né? E agora o que Jesus falou para fazer? Jesus falou para que nós fôssemos como luzeiros, para que a gente brilhasse no lugar onde nós estamos. Você está em treva? Meu, brilha aí. Você está na net? Brilha aí. Você está na rádio? Brilha lá. Onde você estiver, a tua luz tem que brilhar. A questão é você deixar isso influenciar você. Eu só assim o rádio também. Rádio, televisão, tem de tudo. Sempre que tem, igual tudo que você tem aqui no mundo, tem um lado bom e um lado ruim. Não tem vários tipos de livro? Tem a Bíblia e tem um livro de outra coisa. Né? Então o que a gente não pode fazer é deixar o sistema levar a gente, sendo que tem uma outra palavra acima dessa para a nossa vida. Não, esses comentários que ele fez, ele fechou a banca mesmo, realmente. Assim como a Bíblia é um livro, existem livros que tratam das coisas de Deus e livros que tratam, realmente. O rapazinho aí, ó, nota 10 pra ele. Você passa a receber o cachê lá. Igual no serviço tem rádio, mas não presta pra nada, só toca O porcaria. Olha o pânico aí. Aí a hora que começa lá uma oração, o cara vai cheio e muda. É verdade, Sério? porque assim mesmo lá na firma também Mas acontece isso. eu não posso pintar, porque tem todo mundo. Na firma também acontece isso, você colocou o rádio lá,
um evangélico lá, mas você dá uma volta, você não dá tempo nem de você piscar o olho, ele já mudou lá. Jesus conta a respeito de uma parábola que uma figueira plantada junto à vinha, uma figueira só, plantada junto à vinha, ou seja, mas ali uma só, junto à vinha, ela tem que dar o seu fruto. Ou seja onde nós estamos. Tem que fazer a parte dela, né? Eu sou uma figueira, só acho que eu vou dar outro tipo de fruto porque estou rodeado disso. A gente camaleão, onde está é uma cor, onde está uma Foi aquela historinha do fogo na floresta, né? O beija-flor ia lá na mina, lá enchia o biquinho e jogava no incêndio. Enchia o biquinho e jogava no incêndio. Aí esse elefante tirou sarro, né? Falou, rapaz, o que você está pensando? O que vai adiantar você ficar enchendo o biquinho? Mas a minha parte eu estou fazendo. Né? O que ele podia fazer, o que estava dentro do alcance dele, ele estava fazendo. O elefante podia encher a tromba lá e vir, né? Estava ali para criticar ele. Né? Interessante aí. Consegui encher de sopa aqui, né? É o vizinho que está tentando mais. Isso é tentação. Você veja como é tentado pela própria cobiça. Eu falo para você, minha cobiça é fome, estou com fome. Tentado Eu não estou pela com fome, não, cobiça. só consegui encher de sopa, tá? Então, E tem batatinha nessa sopa. e ali, o que eles faziam, né? E ali eles pregavam o Evangelho. E quando a gente fala a respeito de Evangelho, o plano de salvação, as boas novas, a verdade de Deus e a vontade de Deus para a vida do homem. O Evangelho não é balela, o Evangelho é a direção. O caminho é para lá, o caminho da salvação é para lá. Num desses últimos domingos aí, eu quero passar o filme Peregrino. É aquela coisa, sabe? É para lá que você tem que ir. A família ficou, não. A família, você não vai vir, não, então você fica. Porque o caminho é para lá. E vai correndo. Um comentarinho banal aqui, posso fazer um comentarinho banal? Tá. Que eu vi uma coisa essa semana assim e eu fiquei analisando friamente, né? Eu analiso friamente as coisas. E eu estava assistindo um desenho bíblico lá, justamente aquela parte onde Judas chega e entrega Jesus. É um desenho que está podendo aquilo ali. Ele beija, né, para os soldados verem que quem eu beijar é porque é ele. Beleza, tudo bem. Só que naquela ali tem um detalhe ali naquela passagem ali, bíblica ali, que a hora que Jesus fala o nome do pai dele, que ele diz eu sou, o exército desmorona e cai no chão, né? Por 2 vezes até, né? Ele fala, eu já disse que eu sou, e cai tudo, e se levanta e vão para cima, né? Não é assim? Só que o desenho ocultou isso. Eu falei, olha a estratégia. Aí Pedro, mas não ocultou Pedro falando, nossa, se podem prender ele, imagina o que podem fazer por nós. E saiu vazado. Quer dizer, passou mais uma mensagem negativa para quem tem um bom, do que uma mensagem positiva. Em vez de mostrar o poder de Deus ali, que só o nome de Deus, né? Por ele dizer eu sou, que um dos nomes de Deus é eu sou, né? Então só por ele dizer ali eu sou, o exército inteiro desmoronou por 2 vezes. O desenho ocultou isso daí, mas mostrou bem detalhado a hora que Pedro falou assim, imagine se fazem isso com ele, imagine o que pode fazer. Só que essa palavra, primeiro vamos para a palavra de Pedro. Pedro, na verdade, ele estava usando um respaldo bíblico para falar isso. Porque Jesus mesmo falou, se podem fazer isso com madeiro verde, quanto mais com madeiro seco. Sim, mas bíblico, mas eu estou falando só o detalhe aí que ocultaram o poder de Deus. Agora da queda, existem desenhos. Tem desenhos, por exemplo, que ressaltam. É como, por exemplo, a Bíblia de estudo. É uma Bíblia que, na verdade, vai te ajudar na compreensão. Agora, por exemplo, algumas Bíblias, elas ressaltam alguns comentários. Outra, elas ressaltam outras. Não que elas estejam ocultando aquele, mas outros já falam a respeito desse assunto. Agora, você imagina mas falar... no caso da queda dos soldados, isso já está no texto mesmo, né? Não, está no texto, mas por exemplo, se eu falar a respeito, por exemplo, da prisão de Jesus e não falar da queda, eu vou estar ocultando o texto? Ou simplesmente não está ressaltando sobre esse assunto, porque muitos já conhecem. Então eu vou... Mas quem não conhece é justamente esses que precisam de... Mas a questão é que não é toda vez que você vai falar sobre o assunto, você vai falar a mesma coisa, você entendeu? Alguns momentos você ressalta coisas diferentes. Mas eu achei assim, no meu visão, no meu ponto de vista, ocultou a principal coisa que seria o poder de Deus, o poder de ter o nome de Deus. E não o comentário que Pedro fez, ainda que você diga que tenha respaldo bíblico, mas eles deveriam, já que estavam se tentando ali se retratar, né, a passagem, isso é um ponto crucial, a gente fala, olha como que com o nome de Deus você não se brinca. Não, simplesmente eles passaram direto, os soldados foram, prenderam ele, né, o Judas beijou, os soldados vieram, grudaram ele, prenderam ele,
Aí Pedro falou, vão embora porque se faz isso com ele, imagina o que pode fazer com nós. Ou seja, aí ocultou uma coisa, ao meu ver, ao meu ponto de vista. Agora, por exemplo, depende muito também da intenção, vamos dizer assim, intenção no bom sentido, de quem faz, principalmente quando se trata de desenho bíblico. Porque a gente está acostumado a falar de Jesus para adulto. Quando você vai falar de Jesus para criança, a história é outra. Vamos para uma Bíblia infantil para você ver. Ele conta o básico da historinha e o resultado daquele. Então, é diferente, porque ele está dando papinha. Até então a gente pode chamar de papinha. Mas eu penso que o Evangelho ele foi escrito de uma forma só, não foi escrito para isso ou aquilo. Então, como que na parte que diz, ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula dessa história. ou a questão não é tirar, a questão é tempo para todas as coisas. Paulo falou a respeito. Então, quando Paulo estava dando leitinho, ele estava ocultando ou tirando? Não. Não, ele só às estava vezes a exigindo pessoa- uma espiritualidade maior das pessoas, mas a palavra que ele estava pregando era Mas fiel. exatamente quando você está dando leitinho, você não está ocultando, você está dando um tempo para que aquela pessoa possa se fortalecer, para ela possa ouvir algo maior. Porque os próprios discípulos, quando ouviram a primeira ministração de Jesus, eles se assustaram. Mas ninguém pode ouvir esse tudo discurso, aquela coisa toda. Ou seja, Jesus já foi, agora, ou seja, mas existiu a preparação. Eles foram preparados primeiro para depois passarem por algo maior. Por exemplo, Jesus, ele limitou Pedro em um momento de tentação. Ele falou assim, Pedro, eu muito intercedi por você, porque Satanás tentou cirandar a tua vida, eu intercedi por você, roguei por você. Então, quando você se converteu, ou seja, ele não estava preparado para aquilo, ou seja, estava no leitinho ainda, mas ele ia ser fortalecido e revestido pelo Espírito Santo, aí ele podia passar por aquilo. Quando alguém for adulto, aí ele vai receber o Evangelho de maneira diferente. Como, por exemplo, a Lucy faz trabalho abençoado, a Débora. Eles fizeram um trabalho há pouco tempo atrás, no último agora, se eu não me engano, foi o Júlio de Mesquita. Mas a maneira com que se evangeliza uma criança é diferente. Então, você falar assim para a criança, filho, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Todo aquele que crê não vai perecer, mas se você não crê, você vai ter um lago de fogo. Amado, esquece, amado. Senta com ela no colo, você fala do amor de Deus de uma maneira com que ela possa entender. O nível dela é outro, ela está em outra. Por que na igreja a gente vai ter uma sala para as crianças? Porque a conversa com elas não que seja alguma coisa ocultada ou mentira, mas com ela ainda é papinha. Ela vai ter que se fortalecer naquilo, crendo nos princípios, para depois, lá na frente, ela vai ser fortalecida, vai ser passada exatamente como tem que ser. A questão é tempo, a questão a mente dela é diferente. É como, por exemplo, como que você brinca com a sua criança, por exemplo? Marcelo, o pai te ama. O pai te ama muito. Nada, você fica que nem bobão. Você fica que nem bobão. Eu queria que o papai... É terrível. Esse cara, acho que tem uma É questão de tratamento. Então, quando ela crescer, você vai tratar de... Ela não vai estar com 20 anos, você vai falar assim, queria que o papai... Ela fala, que isso, pai? Que isso, pai? Então, ou seja, a questão é tempo. Ela vai estar mais madura naquela época. A gente vai poder tratar diferente. A questão é isso. Amém? Aqui tudo bem? que fala, né? O Tiririca é filho de papai, Oh, Deus maravilhoso. Só o Senhor Jesus pela graça, né? Mas é bom, né? É bom poder estar junto com os irmãos e eu vou escrever um fim aqui para a gente não se perder, né? Onde a gente parou. o marcador aí. Marcador. Então você percebe, amado, que tem coisas que... Se você, por exemplo, assistir o desenho, você vai se escandalizar, dependendo da maneira que você olha. O desenho do Super Hulk, por exemplo, você vai se escandalizar. Por quê? Porque eles colocaram alguns personagens na história, por exemplo, que chega a entrar na história. No começo, quando eu comecei a assistir, eu falei, o que esses caras estão fazendo aí? Mas na verdade, qual a intenção deles? Eles procuram contar, não simplesmente que a história aconteça, porque a criança vai ter dificuldade para saber como que é a história. Então ela automaticamente ela conta a história, e ela como que faz parte da história, mostrando a história de uma maneira clara, com os personagens que estão lá. Então é um negócio muito interessante. Aí você vê a criatividade, como é que eu vou fazer para a criança entender a mensagem do reino. Aí tem pessoas que trabalham especificamente nessa área, né? Mas eu acho muito interessante, eu acho muito criativo. Aqui, por exemplo, quando a gente teve o culto das crianças, teve teatrinho, teve como é que é o nome? Fantoche. Ninguém vai fazer fantoche para marmanjo, irmão. A altura é outra. Né? Eu vou fazer vou ter mensagem hoje não, hoje vai ser um fantoche.
Vamos conversar com a Débora e com a Lucy, olha o que dá pra gente fazer. Fantoche, vamos conversar com ela, seriamente. Aí a gente bota o vídeo aqui, tá? E vai aparecer na tela. Você fantoche pra mesmo menino, enfia a mão dentro da meia assim, ó. Mas glória a Deus, amém, ó? Graças a Deus, abençoe sua vida em nome de Jesus. E guarda essa palavra no teu coração, tá bom? E é sempre bom, né? A gente estar vendo, ouvindo alguma coisa e analisando, né? Analisando as coisas, o porquê de cada coisa, com a intenção e o que isso pode gerar. Isso é sempre muito bom, né? E nunca vamos assim. Eu tinha uma mania de julgar, vamos dizer assim, as coisas precipitadas. Mas olha só o que diz, só para encerrar, Isaías capítulo 11. Diz algo assim muito interessante que, como diz o pessoal aí fora, a gente pegou pelas pernas. A Bíblia sempre faz isso com a gente. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, brotará um rebento no tronco de Jessé. Imagina você lendo isso aqui para sua criança, mano. Filho, vou ler a Bíblia para você. E brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes. Filho, eu vou olhar para você, o papai não está bem. Mas ele vai falar: não, filho, é parente, é tudo assim, sabe? Tem uma ligação. De uma maneira assim que você vai explicar para ele. Mas olha só. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Olha só. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá com aí vai, ele dá mais alguns conselhos aí. Mas a questão mas isso é para Jesus que tem a onisciência, né? A gente não tem condição de saber se o cara está sendo falso ou não. sim, tudo bem. Jesus tem a natureza divina, a natureza humana. Você tem alguma coisa de Deus na tua vida? Você tem o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que repousou sobre Jesus. Agora, a diferença entre Jesus e nós, a gente pode buscar isso, a diferença entre Jesus e nós é que ele estava sempre conversando com o Pai e nós. A diferença dele é que ele vivia a vida em santidade, e a nossa. Santidade é a quadradinha, a televisãozinha, não é o rede social. Qual que é a nossa santidade? É o nosso joelho no chão, o nosso clamor. Aquilo que nós falamos está escrito em Provérbios, de buscar o Senhor num momento que dói. Deus me livre, que é madrugada, mas a gente tem que fazer, porque é o nosso sacrifício fazer. No momento que, aquilo que Davi disse: eu não vou ofertar nada ao Senhor que não me custe. Me custa, tudo bem, eu vou ofertar ao Senhor, porque Ele vai receber. Aquilo que aconteceu lá com a viúva, com as ofertas, lá Jesus do lado do gasofilácio, o pessoal botando dinheiro ali, de monte, e a viuvinha põe 2 moedinhas, mas custou para ela, porque o único que tinha, Deus recebeu. Então, ofertar ao Senhor aquilo que é seu garfo. Ofertar ao Senhor aquilo que nos custa. Mas graças a Deus por isso. Então a diferença é essa. Né? Ele passava uma madrugada inteira orando. A gente, só o sangue. Passagem livre aí lá. Saída de emergência. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus junto com o João, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, que o Senhor nos deu, que o Senhor possa nos proporcionar mais outras oportunidades para que a gente possa estar nos instruindo a respeito da palavra, do Evangelho, e isso é muito bom. Feche os seus olhos, leve o teu pensamento ao céu e agradeça ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, para aquilo que, amado Deus, nós te agradecemos por este momento que passamos aqui em Tua presença, aprendendo da Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos instruindo e nos dando entendimento da Tua santa e maravilhosa palavra. Que possamos a cada dia conhecer a luz da Tua Bíblia e possamos andar contigo, Espírito Santo. Te pedimos que o Senhor leve-nos em paz para nossos lares, ó Deus Todo-Poderoso, e que possamos ter uma noite maravilhosa, e que possamos, ó Senhor Jesus, amanhã acordar e saber que o Senhor está do nosso lado para mais um dia, Senhor Jesus. Oh Pai, abençoa cada um que está aqui neste lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amado? Então, fica aí, né? Só vou fazer um comentário com os irmãos. Alimentos para a sexta, né? Essa semana a gente vai estar entregando essa aqui, vai estar levando para o
um amado que tem passado por estreito, isso é comum, a gente está sujeito a isso também. E a gente tem, por enquanto, nos trabalhos aqui na igreja, a gente está meio, na verdade a gente está meio impossibilitado por enquanto, né? Porque não dá pra gente estar trabalhando aqui com o pessoal mexendo lá em cima. E o pessoal preferiu, né, velho? Que a gente tivesse a cobertura para depois fazer encanamento, porque o sol que bate 10 horas da manhã e fala, você é de coçar os Eu pés. senti ele hoje. Então o pessoal já está cobrindo aqui, vamos esperar a pessoa pôr a cobertura aqui, o pessoal ficar mais à vontade, né? Também a gente vai fazer encanamento e, enfim. Graças a Deus. Amém, amado? Pode botar a mão assim, tá nessa posição. Te convido para o culto de quinta-feira, sábado. Em nome de Jesus, sábado é o último sábado do mês, tá bom? Então, você faz aquela coisa bem gostosa pensando no irmão que você mais ama, em Cristo, que você traz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Coloca a tua mão assim, volta a tua cabeça. Amém, querido? Que você possa guardar a palavra de Deus e o temor do Senhor possa tomar conta, possa invadir o teu coração. Amém, amado? Pode passar, o Senhor te acompanha, participa conosco do meu brother. Tem chá e tem torrada. Quer torrada? Parece que não pode ficar pra mim. Então aproveita, irmão, porque depois tá quentinha. Quentinha é melhor que frio. Nossa, deixa eu falar. Acha essa pessoa. Certo? Chegar logo o dia do São dias top, né? Necessidade, fome. A gente precisa ter pastoração. Não tem condição, educação não tem condição. Deus nos dá vitória, as orações da nossa vida, Deus faz. Tem os planos do teu eu não gosto de começar a falar. Qual? Então é que eu conheço a batida aqui cantada. Você citou a atual. Não, eu devia fazer isso aqui, né? Então não possível. Já fiquei na Jana? Você canta muito baixo. Nossa, não parece a voz dele. Baixinha, sussurra pra gente. Nossa, é muito difícil. Cantar muito bem. Legal, hein? Andrezinho, sabe, mano? Deus você tinha uma papel diferente, uns fiozinhos. Uma solinha, né? Uma solinha, onde eu tenho essa ali? É verdade, nossa, legal. Já vez que eu tocar um negócio, nem sei o nome, um negócio de bafice, nem sei o nome aqui, mano. Não faz o que é? Não. É um tamborzinho, mas é que se fosse de sentar em cima e tocar assim. Já vi, já. Agora o negócio que eu tô vendo mesmo que eu acho bonito, eu já só pra criar na rua, eu vou bolsinho, tá? Eu sei, eu já fui na igreja, né? Você bate, agora que você bate assim, eu fico muito gostoso de ouvir pelo Cristo. Você fica a bateria, muito. O Antônio lá só. Aí você vê. Seu irmão Zé do Tamborzinho. Onde eu me violão, só. Irmão Zé só no sol. Joga a cabeleira na cima de baixo. Ainda bem que não é comigo, eu ia pegar a provocação. Aí, ó. Vamos fora. Deixa eu fazer uma vez, já, porque a franja Dois teclados. Tá tão torto, olha. Nossa, dois teclados tá muito legal. E faz a base do som. Os cabelos do lado. Tem uma árvore que é Nossa, é que eu tô tentando, mas não consegue, tá na minha casa pra fazer uma. a cor da verdade tem um anel. Aqui mesmo.
Casamento tá um pouco. Só cada um bota dois, espera que não tiver grande assim, ó. É verdade, Tem aqui não grande assim, ó. Tá vendo? Só para você falar do treinamento também, lá do projeto Farol. Eu não sabia nem fazer uma coisa diferente. O pessoal do pastor Samuel. Você viu aquele vídeo? Vem cá, não estava lá na sua marca? O pessoalzinho. É, o grupo maior, não é? O seu maior, você tem. Esperar um pouco, né? Como é que é o nome do lugar? Gary, na hora que tiver. Nossa, aí é você vê todo dia. Gary. Gary é do bom. De denominar tudo. O que você pensa sobre isso? Aquela coisa de interpretação, essas coisas. Por exemplo, a gente estudando Vai tirar de um canal, vai dar um estado.